E hoje, então, a gente vai conversar sobre um tema bem legal, né? Além de conhecer a história da Rose, que é através do sonho como se posicionar diante de uma tragédia. E me conta um pouco como é que era a sua vida como psicanalista antes de você entrar no programa. Como é que eu vou te explicar? É aquilo, café com leite, como diz, né? É aquela coisa do café com leite, né? Aquela terapia que chega num momento que não tem mais novidade, né? E aí a gente tem hora que para e pergunta: o que eu vou fazer agora, né? Para onde eu vou? O que eu faço? E aí fica aquela coisa monótona, né? Aquela terapia parada e quando você vê, o paciente vai embora, porque nem você tem mais ferramentas e nem ele também consegue mais. E aí a Ver gente acaba resultado e parando. ver valor no trabalho, né? Isso, isso, Uhum, isso. uhum. O que aconteceu? Eu, quando aprendi os sonhos, foi que todo mundo aprende, aquela coisa bem por cima, superficial e tal. E eu não me interessei muito nos sonhos. Eu falava assim, não, eu não vou entrar muito nisso não, porque eu não gostei muito, sabe assim? Sim. E deixei, falei assim, não, aí até uma psicanalista amiga minha falou, olha, eu nem trabalho com isso, né? Ela falou para mim, nunca nem trabalhei com isso, e eu Isso na falei, sua então vou formação de deixar. psicanálise. Hã? Isso dentro da sua formação de psicanálise. Isso, não, até Aham. depois formada, né? Até Ela falou depois. para mim, ela Uhum. falou para mim. Aí o que aconteceu? Um dia uma paciente já formada e tal, a paciente falou para mim, isso foi ano passado. Ela falou para mim assim: "Ai, hoje eu trouxe um sonho". Quando ela falou hoje eu trouxe um sonho, eu fiquei, se a gente tem que ficar com cara de paisagem olhando para o paciente, eu fiquei 3 vezes mais com a cara de paisagem e pensei comigo: "E agora? O que E agora? eu vou fazer?" Foi isso, professor, que aconteceu. Aham. E eu olhando para ela, eu falei, né? Então conta, né? Conta o seu sonho. E ela começou a contar o sonho e eu não sabia o que fazer. Sim. Se você me perguntar o que você fez, eu vou dizer, eu dei uma volta, outra volta e saí com ela do assunto do sonho, porque eu não tinha o que falar, eu não sabia o que dizer. E aí Aham. eu parei, quando acabou a sessão, eu fiquei com vergonha de mim, né? E eu falei comigo, caramba, que profissional que eu sou. Como que a paciente me traz algo e eu não sei trabalhar isso com ela? Eu falei assim, não está certo. Está errado isso. Eu não posso. Eu me desesperei, assim, entre aspas, né? Eu falei assim, gente, e Algo tão agora? importante para a psicanálise, você se deu conta que você não estava Isso, conseguindo trabalhar, né? E querendo isso, trabalhar como psicanalista. Uhum, entendi. isso, professor. E eu falei, e agora? Eu falei assim, gente, eu não aceitei isso de jeito nenhum. Eu falei, se eu quero ser uma boa profissional, como que eu vou falhar? E aí eu peguei, o que eu fiz? Comecei a pesquisar. Pesquisar, estudar no YouTube, procurei daqui, procurei dali, e comecei a pesquisar no Instagram questões sobre sonhos. Aí eu encontrei você. Encontrei você e comecei a te seguir, comecei então a acompanhar as suas lives. E através das suas lives eu comecei a aprender sobre a interpretação dos sonhos, só com a sua live. Eu aprendi Sim. muito, eu entendi muita coisa, tanto que lá no meu Instagram, não tem aquelas pastinhas que a gente bota quando a gente salva? Ali tem a sua pastinha, que eu salvava na época, ali você naquela pastinha. Então, aí eu comecei a Você gostar salvava muito dos vídeos meus conteúdos que naquela você... pastinha, é isso? Sim, eu tenho até hoje essa pastinha. Não salvo mais, porque agora a gente já tem, eu tenho o grupo com você como sua aluna, né? Sim. Mas eu salvava muita coisa naquela pastinha ali, eu tenho até hoje.
E aí eu comecei a salvar ali. E com você eu comecei a aprender e eu comecei a achar muito interessante. E aí eu te chamei, não sei se você vai lembrar disso, que você é tanto alunos que você tem hoje, que eu te chamei no privado e perguntei se você dava curso. Porque até então você não estava falando de venda de curso, você estava só ensinando, pelo menos os que eu vi. Aí eu perguntei se você dava curso. Aí você falou para mim, eu vou abrir uma turma, né? Vou iniciar uma turma e tal, tal, tal. E eu peguei e fui demonstrar interesse. Então, fiz a inscrição com você e comecei. E para mim foi excelente, né? Porque na primeira sessão, depois que eu comecei há poucos dias fazendo com você, eu já tive um resultado com um paciente. E aí aquilo ali me deixou mais, né? Com mais sede, com mais vontade de aprender, com mais vontade Como é de que me foi? aprofundar. De cara, assim, você já conseguiu usar? Sim, com poucos dias, foi. Como é que foi? Ele teve um sonho, eu pedi para ele trazer o sonho. Você falou, já começa a pedir, né? Que você nos ensinou. Aí eu fui pedir para ele trazer o sonho. Aí ele trouxe, disse que ele estava no local, tipo um rodeio, assim, no sonho com a esposa dele, um lugar aberto, como se fosse assim, o final de um rodeio, essas festas assim. E aí veio um menino perto dele. E ele olhava esse menino e ele não via ninguém. Esse menino não tinha mãe, não tinha pai, não tinha ninguém com ele, só esse menino. Ele segurou esse menino e com a esposa dele, eles começavam com a cabeça procurando o menino, alguém que era responsável pelo menino, só que não tinha ninguém, só tinha ele e a esposa dele. E aí ele disse que entrou em desespero, procurando. Aí eu perguntei para ele, como eu já conhecia a história dele, né? Eu perguntei para ele assim, quem que é essa criança? Eu já peguei ali que era ele, porque ele estava naquele estado, né? Sim, e eu sim. perguntei para ele, quem que é esse menino? Aí ele pegou, eu não me lembro, não me recordo o que ele disse, aí ele ficou pensativo, aí eu perguntei de novo, quem é esse menino? Aí ele fez assim, arregalou o olho e falou: sou eu, Rose, sou eu, Rose, sou eu, Rose. E ele entrou em prantos. E aí ele chorou muito, ele chorou muito, ele chorou muito. E ele pegou e falou: faz sentido, eu estou nessa situação. Aí aquilo para mim, falei, bingou, né? Eu Com pensei, certeza. bingou. Eu falei, bingou, eu vou. Nossa, aí eu fiquei apaixonada. Maravilha.